Olá, seja bem-vindo ao Papo Primata número 4 sobre branding e usabilidade. Estamos aqui para essa conversa com Vitor Vida, Ricardo Schirmer e eu, Rafael Berloffa, e a gente vai falar como a gente cria experiências funcionais e marcantes. Bom, primeiro vamos explicar o que a gente entende como branding aqui na Primata, né? A gente entende como algo que vai além da mera identidade visual e é algo muito mais relacionado a um direcionamento e um plano estratégico de como uma marca deve se comportar e se relacionar com seus clientes, funcionários e até os fornecedores. E a gente vai trazer essa ótica da perspectiva de designer de produto, não só uma perspectiva de marketing ou de publicitários, mas de quem precisa criar os artefatos que as pessoas vão interagir no seu dia a dia ou às vezes uma experiência de um serviço. Que é a parte mais importante, né? Na verdade, de toda essa conversa é criar experiências funcionais marcantes e esse branding florar dentro do planejamento do desenho. Ou até as relações de trabalho dentro da rotina ali dos funcionários e colaboradores de uma empresa. Então a gente vai mostrar como a gente incorporou técnicas de construção de experiência de marca dentro do nosso processo de fazer design de produtos. E para começar a contar essa história, eu acho que é legal o Rick compartilhar um pouco a visão dele de como ele começou a fazer isso antes mesmo de eu e o Vitor sequer cogitarmos fazer design, né, Rick? Cara, Rafa, no meu começo de carreira, isso lá no início dos anos 2000, começo a trabalhar em 98, né? Mas eu entro num escritório renomado brasileiro, Seragini Guardado Farné, em 2001, né? Que daí eu me conecto com branding de uma certa forma que eu, inclusive, acho que foi meio que inconsciente. Inclusive pelos grandes profissionais que lá lideravam, tá? Mas na faculdade, a palavra, eu nunca tinha escutado. E olha que a gente estudava bastante conteúdos atualizados e o branding ainda era uma coisa, sabe, um terreno que tinha que entrar com equipamento de segurança. Então, muito menos se falava do branding ancorado, né? Ou o branding sendo um pilar da criação ou desenvolvimento desse produto. Então, quando eu entro na Seragini, eu começo a entender um pouco isso, mesmo que de forma inconsciente. Começo meio que planejar algumas coisas, entendendo alguns assets de cada marca que a gente trabalhava. Mas não, eu vou te falar com total franqueza, não era uma coisa deliberada. Às vezes parecia assim, uma oportunidade criativa a gente aplicar esse asset aqui nessa curva, nessa textura, nessa cor. Oh, o designer é incrível. Então, assim, muitas vezes, em muitos casos de apresentações de projeto, a gente ficava pescando essas coisas, sabe? E é bizarro pensar nisso, né? É bizarro pensar que eu já fiz design a partir dessas premissas, meio que pescando em águas turvas. E que não pode ser. Essa que é a loucura. Só um design que, só para o pessoal ter uma noção de tempo, a gente está falando do design ali no comecinho dos anos 2000, até um pouco antes. 2001, 2002, assim. Então é mais ou menos essa época, assim. E eu acho que a gente ganha. Tô falando em design industrial, né? Industrial design. Então, coloquem aí na cabeça a gente fazer projeto de estrutura de embalagem, fazer projeto de produtos, né? Automotivos, mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E eu trabalhei com grandes marcas, né? Posso citar uma aqui, a Singer, uma grande marca que faz ainda, né? Existe a marca, ainda faz máquina de costura. Uma outra grande marca, Bosch, que na época que a gente trabalhou, até mandar um abraço aqui pro Batista, que era o designer do outro lado da Bosch, né? O Batista meio que trouxe alguns guidelines para a gente não extrapolar. Então, sabe, essas marcas começaram a conduzir o estúdio Seragini Farné Guardado, e a Bosch que dá um pouco dessa condição da gente entender que existiam alguns pilares ali que eles faziam questão que a gente cumprisse aqueles pilares, porque eram estratégias de branding. Então a gente começa a entender isso, a gente começa a propor com uma outra ótica, obviamente, porque vocês devem estar se perguntando, né? Por que a Bosch contrataria um escritório de fora para fazer uma coisa que ela já sabe lá dentro? É para justamente dar um frescor, né? Trazer um outro olhar dentro dessas cercas, que eu não gosto de chamar de cercas, mas são premissas, né? Que a gente tem que passar. A gente pode até reconstruir essas premissas de uma forma um pouco diferente, mas que elas sejam percebidas, né? Que elas sejam sentidas. Então, isso é 2001, 2002. Quando eu saio da Seragini, lá em 2004, isso já está mais cristalino na minha mente, né? Eu sei que eu tenho que estar atento a isso.
né? E muitas marcas que eu trabalhei depois, quando eu pedi esses guidelines, olha só que maluco, as marcas não tinham. Do que você está falando? Deu a volta, né? Ficou mal acostumado. Exatamente, cara. Não era só um problema do designer, né? Dele entender essas relações. Mas as próprias detentoras das marcas sofrem disso. Impressionante. E daí a gente se reúne, né? A gente reúne o time Primata, aí eu não posso falar por vocês. Antes da gente falar de primata, eu já vou antecipar uma coisinha que a gente provavelmente vai falar aqui pra frente, mas a gente tem essa visão que muita gente tem, né, sobre o branding. Não é a nossa visão, mas a gente consegue ver isso acontecer, que é uma simplificação do que é o branding, né? Isso traduzido por uma identidade visual, às vezes é o logo, né? Às vezes é a fonte, a paleta de cor, né? E o pessoal costuma associar isso a branding, é associado, mas apenas a isso. E aí eu queria perguntar para o Rick, nesse histórico, em que momento você percebeu que isso se alterou, ou não se alterou, ou nunca, né? As marcas ainda não entendem, ainda não querem, ou, né? Como é que funciona essa comunicação, ou como é que funcionou, né, lá atrás? Obviamente, Vitor, quando eu saí da Seragine, eu montei o meu estúdio, junto com a Lê Arino, que ainda existe até hoje, né? A Band Design. A gente percebeu quando a gente pegava algumas marcas que eram ou multinacionais ou de um tamanho considerado, digamos assim, no número de funcionários, que tinham departamentos, essas coisas já estavam plantadas, não estavam funcionando. Quando a gente pegava algumas marcas que vinham alguns guidelines do exterior, aí a gente sentia, opa, isso é um assunto interessantíssimo. Mas eu pegava também marcas nacionais, cara, mal sabiam de como isso poderia interferir positivamente, né, dentro dessas novas propostas que a gente estava fazendo. E assim, cara, já que você não tinha esse aparato, você não tinha esse conhecimento, a gente fazia por feeling, por observação. Então você observava, entendia, traduzia e reaplicava. Só que é o seguinte, isso é um exercício que não vê futuro, né? Você vê passado. Só gira em torno de um eixo, né? Então, a gente cai naquele fosso. Ele é menos propositivo, né, e mais reativo ao que já está... Reativo, exatamente. Isso, na graça de muitos detentores dessa gerência, é ótimo, porque ele não sai daquela zona, né, onde o não vai acontecer. Tá seguro, né? Tá seguro, tá jogando, meu emprego tá garantido. Então, isso sustentou muito tempo o mercado, cara. E assim, de um lado é positivo, porque há trabalho, há coisas acontecendo, há coisas se desenvolvendo, mas há uma estagnação. Você entende esse lado? Tem um monte de estagnação, inclusive, por própria maneira que essa marca está se comunicando, se apresentando para as pessoas. Então, parecia um remédio amargo no primeiro momento, mas depois a gente vê que elas sofrem, né? Pela história delas, a gente vê essas marcas sumindo, desaparecendo. Aí eu falo assim, até de benchmark, né? Marcas grandes que eu trabalhei, de brinquedos e até de eletrodomésticos, que hoje ou elas não existem, ou a gente não ouve falar delas, não escuta mais. Elas nem estão dentro mais da mente das crianças, dos pais. Então, isso é muito bizarro. Por quê? Porque eu acho que justamente ela perdeu esse fio. Vai lá, Vitão. Conta a trajetória até a Farnec, que você chegou lá antes de mim, eu tava fazendo umas outras coisas antes da Farnec. A Farnec, pra quem não conhece nossa história, ninguém tem obrigação de saber a nossa história. E depois a gente vai ter um episódio só contando, né, na de 10 anos, ou talvez antes a gente comente um pouco mais. Só que a Farnec, grande estúdio de design e arquitetura que desmembra, né, da Seragine Farnec Guardado, né, eles se separam em 3 estúdios diferentes, e o Farnec é focado em design de produto, que é onde depois a gente vai se encontrar, né, ali nos anos 2011, eu acho, né? 2010, 2011. Mas eu acho que o Vitão trazer a perspectiva pode ser interessante. Aí depois eu vejo se eu consigo complementar com alguma coisa. Foi um pouco antes, né? Não foi muito antes, não. Né? Acho que foram meses, né, de diferença. E o interessante é que logo antes de começar a ter essa relação, né, como profissional de design de produto, de fato, eu fiz um experimento disso, porque eu já estudava design, mas eu estagiava numa indústria de autopeças, né, numa pequena indústria, média indústria, né? E eu tive uma oportunidade de testar design de uma maneira que, né, as pessoas não estavam acostumadas lá e tal. Eu já conseguia perceber uma resistência em relação a, né, o que estava sendo proposto, né? E é curioso dessa pré-experiência, porque imediatamente quando a gente começa, né, ou quando eu saio de lá e começo a trabalhar com Farnec,
isso responde muitas perguntas, né? Isso já está embutido ali no jeito de se trabalhar, né? Em toda aquela transmissão de significado que uma marca precisa ter naquele produto. E aqui eu digo produto físico mesmo, né? Mas aqui como algo mais abrangente também. Então, eu acho que essa relação ela foi muito imediata, mas eu demorei um pouquinho para entender o porquê. Com a experiência a gente vai aprendendo, vai lendo e vai adquirindo conhecimento, né? Mas por que daquilo, né? E eu acho que eu sou um pouco curioso, então eu comecei a explorar isso cedo. A gente teve várias experiências na faculdade, inclusive, onde a gente pôde explorar, né? Que era um extra aula, inclusive, extra currículo da própria faculdade, com os professores e entre a gente mesmo, onde a gente conseguiu explorar, né, esse potencial de uso, né, simbólico, né, que poderia se transformar em produto. Né? Por que aquela forma estava ali, não era gratuito, a gente não sabia por quê, e a gente foi explorar por quê, né? Mas isso foi, né, bem por cima, assim como a gente explorou. Aí eu acho que a gente começa, né, Rafa, a partir daí meio que nossa jornada juntos, né? Lá no comecinho, e isso é pré-primata ainda, né? E começar a trabalhar em produtos e propor produtos com algum significado ainda sem saber o que isso significava de fato, né? Aliás, eu e o Vitor, a gente se conheceu quando a gente estudava na Mauá, mas em anos diferentes, turmas diferentes, e a gente fazia estágio em fábricas que eram quase vizinhas, então a gente se encontrava na hora do almoço, quem diria, né? Mas fica um easter egg, pra quem escutar esse episódio vai saber desse fato, a gente nunca mais fala disso, então. A minha relação com branding, ela fica curiosa, com branding e design de produto, tá? Então, só para estabelecer, nós três somos formados em desenho industrial, e todos os fundadores da Primata eram formados em desenho industrial, né? Design de produto. A gente fala desenho industrial para não ficar essa característica de design de telas, né? Nós todos aqui nos formamos antes, né, de objetivo ser desenhar apps e produtos digitais. Já existiam, óbvio, né? Já existiam aplicativos digitais, isso é claro, né? Softwares não foi inventado em 2015, mas a gente era formado no desenho de artefatos físicos. E 2 pontos, antes de chegar na Farnell, e aí eu amarro na Farnell e a gente começa a nossa história, né? 2 pontos interessantes acontecem antes, pessoalmente, né, na minha correria, que é, na faculdade, a gente teve o desafio de design automotivo da GM, e foi muito interessante estudar design automotivo, aliás, abraço Nozak, que a gente começou a entender o porquê o design, porquê a estética era tão importante na diferenciação dessas marcas e dessas empresas, visto que o carro, para virar o commodity, ele não precisa de muito, né? Porque você tem as categorias super bem definidas. Se você tem ali os carros com performances similares, o que vai diferenciar é o preço da marca. Por que alguém vai querer comprar um Chevrolet e não comprar um Volkswagen? Aliás, isso veio depois no discurso da Primata. A gente trazia a abordagem, desculpe se é só um parênteses, tá? Mas a gente traz a abordagem de qual que é a diferença da Porsche, da Lamborghini, da Audi, da Bentley e da Volkswagen. Ou qual que é a similaridade deles, né? A similaridade é que todos são do grupo Volkswagen. A diferença é a marca, porque muitos dos veículos dessas empresas compartilham as mesmas plataformas de engenharia e tecnologia. Então o que muda é a experiência que o carro proporciona, é o design. Mas o design propondo uma marca, porque não são marcas pequenas. Aqui eu estou falando Porsche, Bentley, Lamborghini e Audi. Não estou nem colocando a Volkswagen nisso. São 4 categorias de super esportivos completamente diferentes entre si. E na faculdade isso fica muito forte, né? Eu lembro, até entre os veículos, alguns veículos têm uma proposta de marca no design de interiores, né? A gente tinha na época, era o lançamento do Cruise, se eu não me engano, então o design de interior era algo muito forte nele, enquanto o lado externo vai mais para um Corvette, né, parecer o carro que ostenta, o carro que se impõe. Então, resumindo, né, o design automotivo, ele é a primeira grande experiência de, caramba, entendi, design de produto, ele não é só para ser bacana e funcionar legal e tal, ele está representando uma ideia, uma visão de marca. E no automotivo, por ser um mercado tradicional, né, um mercado antigo pra caramba, o design, ele é, assim, uma das poucas coisas que vai diferenciar de verdade um carro do outro, produto do outro. E aí, já entrando na minha experiência profissional, no meu primeiro estágio, foi trabalhando com a área de cosméticos e perfume, que também, por coincidência, a grande diferenciação dos produtos é o frasco, é a embalagem, porque tá todo mundo na gôndola. E eu acho que perfume foi algo que me impactou muito, e depois eu consegui retraduzir isso quando a gente começa a construir a Primata e tal. Que é quando você começa a ver que na gôndola, assim, o cheiro do perfume, assim como comida, né, você come com os olhos antes, e você cheira o perfume com os olhos antes. A ideia vai estar na embalagem, depois você vai lá provar, né, vai sentir o cheiro, vai ver se gosta ou não gosta daquilo.
E perfume é muito interessante porque ele é a marca, né? Cada marca tem o seu estilo, a sua estética ali bem definida pela proposta da marca mesmo. Então, se você pega um perfume da Natura, é uma coisa. Se você pega um Paco Rabanne, é outra coisa. Se você pegar qualquer coisa da Dior, pense em qualquer marca, né? Elas são muito caricatas. Eu lembro muito da Kenzo. Olha só, faz muito tempo que eu fiz isso, hein? A marca de perfumes que tinha um apelo muito mais oriental, então os produtos tinham um perfume que eu não vou esquecer até hoje, que ele chamava Tóquio, e ele tinha forma de bambu, mas ele tinha um gráfico todo tecnológico, então ele sintetizava todo um monte de ideias naquela forma, naqueles grafismos. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa ali, eu não sabia o quê, e assim como o Rick falou, talvez pelas nossas histórias aqui, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo ali nos ambientes que a gente passava, porque era tudo no feeling, né, Rick? Quando a gente chega na Farné, começa a trabalhar juntos, a gente estava redesenhando linhas de jardinagem, né, de produtos de jardinagem ainda da Bosch, né, para os Estados Unidos. Então tinham 2 marcas, a gente tinha trabalhado com Arno, tinha pego algumas coisas de skill, e todos esses projetos tinham em comum como um redesenho dessas linhas de produtos para propor um novo posicionamento estratégico. E o produto ele fazia parte desse posicionamento estratégico. Então era a construção de uma nova posição da marca sem mudar o logo necessariamente. Aliás, acho que em nenhum dos casos o logo foi mudado. Foi criado uma associação da marca através dos artefatos, né, dos produtos. E eu acho que é ali que a gente começa a tentar entender como fazer isso de um jeito processual, né? E como executar isso de uma forma interessante. Aí agora vocês que se virem com isso que eu soltei. Eu acho que ali tem uma representação clara, ou a grande primeira representação clara, pelo menos na minha experiência, do produto sendo um caminho de interação ou de comunicação, né, ou de reposicionamento estratégico mesmo, né, e aqui a gente está falando de mercado, né, não é apenas, né, porque quando você faz um lançamento de um produto, você não está redesenhando apenas o produto, né, você vai ter que ter uma série de consequências disso, né, que é como você vende isso, como você marketa isso, como você distribui, como você vai trabalhar junto com, né, com quem vai vender de fato, né, que são os varejistas. Então, é um movimento muito grande e naquele caso específico é branding, né? A gente estava experienciando o branding no seu, mais por ser, né, de ser de fato. Então, é bem interessante. Eu acho que foi uma experiência que abriu a nossa mente. E aí, de novo, para estudos, né? Então, vamos entender melhor como é que isso funciona, é assim que tem que ser. Então, eu acho que temos aí um caminho de abordagem, né? Até alimentando como a gente atuaria anos depois, né? Nesses momentos que a gente não tinha balizas, né? A gente não tinha referências para como se encaixar dentro de uma estrutura que tem um branding, tem uma maneira, né? Tem uma vida, na verdade, né? Tem uma coisa que pulsa ali e as pessoas percebem. Quando o branding era muito bom, e o designer é um profissional muito sensorial, ele consegue fazer essas captações sem precisar ficar lendo relatórios, books, branding books, essas coisas. Ele capta isso, né? Ele sente muito. E é uma leitura que às vezes ela é visual, ela é tátil, ela é olfativa, não importa. E a gente consegue, né? A gente apura, estudando design, a gente apura muito isso, essa leitura, né? Essa interpretação. Então, em muitos casos, quando esse branding ele era pulsante na marca, nos seus produtos, era fácil, era tranquilo. E quando esse branding ele estava assim meio que parado no tempo, largado assim à própria sorte, porque realmente acontece isso, tá, gente? Existem marcas importantes, marcas que marcaram a vida de pessoas, estão na memória afetiva dessas pessoas, mas elas estão navegando aí sem rumo. Então, essa era muito difícil, cara. E como era difícil conseguir ter um aceite deste cliente para uma proposta de design. Era quase impossível, a nível do Lincoln Seragini, ir com o grupo de apresentação para fazer mais uma força-tarefa para poder passar aquela proposta. Então, assim, era um esforço gigantesco que custava, obviamente, né? Então, para vocês entenderem onde que a coisa bate, né? Você pegava o designer mais sênior da empresa para ele fazer uma reunião de apresentação para ajudar na defesa de um projeto. Então, quanto tempo e quanto custo isso sai para essa marca? E olha que curioso, né? A agência contratada pela empresa precisa fazer um super esforço para vender de volta para essa empresa a visão dela mesma sobre os produtos que ela mesma vai vender. O quão bizarro é isso, né? Não tem muito nexo, na verdade. Rafa, é pegar uma rota em tempestade e mar aberto, mano. É basicamente isso. O problema do feeling é esse. Depois a gente vai ter uma próxima conversa, inclusive, vai ser sobre métodos.
Porque designer que depende do feeling... vem cá que a gente vai te contar umas coisas depois, porque é muito difícil, é muito sofrimento. Boa. Mas, Vitor, acho que você ia falar um negócio e eu te cortei. Não, eu só comentar algo que o Rick estava comentando, que é a gente consegue perceber, né, como designer a gente é treinado, né, acho que a gente está falando sobre isso um pouquinho, como designer a gente é treinado a perceber essas coisas, né? Então a gente estuda isso e a gente treina isso o tempo inteiro, e quando a gente faz uma análise dessas marcas que estão perdidas, é quase sinestésico. Eu acho que esse é um exercício legal para quem não está acostumado a fazer isso, né? Olha uma marca, tenta olhar os produtos e como ela se comunica e como, né, as pessoas que estão ligadas a essa marca se comunicam. Se você consegue enxergar símbolos claros ali, uma comunicação muito clara e definir com muita precisão essa gama de símbolos, essa é uma marca que provavelmente tem um direcionamento, né? Teve um trabalho de branding estruturado, né, bem feito, e a estratégia está se baseando nisso. Mas quando não, é quase sinestésico mesmo de enxergar uma nuvem. É nebuloso aquilo, você não entende direito e você não sabe direito o que você está vendo. Eu ganhei muitas úlceras por causa disso. E é estranho, né? Porque, e principalmente depois que você tem uma experiência com isso, né? E você olha sem uma análise, né? Porque quando você analisa, você percebe e aí você fala, beleza, ó, tem um erro aqui. Mas antes disso, não. Antes disso, né? A primeira impressão é aquela totalmente emocional e você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? E você não tem uma definição, e você fica perdido também, né? E acho que muito mais quando tem marcas que, como o Rick comentou, eram marcas que estavam no topo ali, né, de pensamento das pessoas, e elas não estão mais, e elas estão perdidas totalmente, né? E você fala, mas o que aconteceu? Agora tá nebuloso. Então, é bem interessante, eu acho que é um exercício, né, para quem não tá acostumado, ou para quem não tem a experiência, né, de observar isso, tentar, né? Pega uma marca, tenta ver como é que ela está se comunicando, ver os seus produtos, ver se tem relações claras entre as interfaces de relação com as pessoas. Um ponto para mim na história, assim, falando da marca que hoje é a mais valiosa do mundo, que é a Apple com Steve Jobs, a Apple sem Steve Jobs e a Apple com Steve Jobs de novo. E aqui tem uma coisa que é muito importante entender, que nossa, Steve Jobs, ele é o mago, é nada. Né? O cara era cheio de probleminha lá, tal, um super visionário, e aí essa é a palavra que eu quero trazer, a visão. Porque essas marcas, elas começam a propor coisas sem visão nenhuma do que fazer. E a Sony é um exemplo claro que sobrou o PlayStation para a Sony. Ela não sabe o que propor mais. Porque ela ficou dependente da tecnologia, os coreanos e os chineses superaram em tecnologia nas fábricas. Mas eu vou voltar para a Apple, né? Que usa os painéis da Samsung em vários casos, inclusive. Ela se perde, né, na linha de produtos, inclusive qualquer filme ou biografia que vê do Steve Jobs, ele vai falar sobre quando ele chega, ele fala, vamos rapar todo esse portfólio com trocentos produtos nonsense, um monte de coisa aleatória, e a gente vai focar em algumas coisas, e aí ele começa a propor uma visão. E eu acho que agora falando, a gente vai se aprofundar nisso mais pra frente, mas a parte de mitologia da marca, né, você começa a entender aquela marca como uma persona. E agora a Apple faz sentido, porque ela era esquizofrênica. Aliás, as marcas esquizofrênicas é algo que a gente já falou várias vezes, né? Só para falar da Sony, que é uma loucura, né? Eu acho que, assim, das marcas que a gente se relacionou desde pequenos, né? A marca que apostou na digitalização. Mas ela foi até uma fronteira da digitalização. Não conseguiu ir além, né? E ela não conseguiu ir além, cara. Ela falou assim, vamos digitalizar vinil, vamos digitalizar fita cassete. Não. Entendeu? Porque a digitalização para ela era um outro ponto de vista. E tinha faca e o queijo, né? Porque tinha Sony Pictures. Tinha tudo. Tinha PlayStation, tinha DVD, tinha Blu-ray, tudo. Tudo. E assim, cara, era pra Sony ter lançado iPhone, iPod, não era pra Apple, né? É faca e o queijo, né? Tinha tudo. Isso é uma questão de visão mesmo, né? De falar, peraí, minha visão tá meio turva até aqui, peraí. Deixa eu enxaguar os olhos, deixa eu tirar uma sonequinha e eu vou ter que olhar com mais calma e talvez vou virar o meu binóculo pro outro lado. Exato. É pensar, né, que história que eu quero contar, né? Que é brand. Exatamente, que é o brand, que é a proposta da marca. Que é brand, exatamente. Antes, a gente vai começar a falar de algumas coisas dentro do brand que tem a ver com por que fazer isso, né? Por que isso é interessante. A gente está falando, nossa, brand é legal e tem visão estratégica, e tem um ponto importante dessa visão estratégica que é facilitar a tomada de decisão. Depois a gente pode até citar uns cases, né? Ou dar alguns exemplos de como isso agiliza a vida dos cargos que são mais demandados de tomada de decisão. Mas um ponto muito importante, só para fechar e amarrar, é entender que a interface, ela é um ponto de conexão da marca muito crítico numa experiência, numa relação de consumo, de uso, de experiência, como quiser chamar. E se você faz uma campanha maravilhosa, se você investe, nem que tenha um saque excelente, né, um serviço de atendimento, um canal de vendas, logística, o produto seja bom, mas se ele não conecta, se ele não conta nenhuma história,
E aí a gente tem de cabeça o Kinect da Microsoft. Então a tecnologia estava lá, mas eles não conseguiram dar sentido para aquilo. E a gente tem outros exemplos, que nem é o Segway, por exemplo. A tecnologia é incrível, mas nada saiu disso, né? E às vezes aliás, vai amarrar... Mas você tá falando muito de interface digital, né? Eu acho que seria legal também explicar. O Zune é um iPod, ele é os dois, né? Sim. Ele faz um híbrido. Dá pra ir além, dá pra ir bem além. Aliás, é só olhar volantes da Citroën, procura no Pinterest, que você vai ver como esses caras vão além, em todos os sentidos. Porque acho que o Rick tem um ponto importante aqui, que a gente está falando sobre interface, e se tem um entendimento sobre interface ser puramente digital, né? E a gente está falando de interfaces de um modo muito mais abrangente, né? Se você vai numa concessionária, ou se você vai no McDonald's, aquela pessoa que está falando com você, ela é uma interface da marca. Ela tem um jeito de falar, ela tem toda uma mecânica ali que precisa passar, assim, treinamentos, e ela também é uma interface, assim como a tela, né? Assim como o hambúrguer, sabe? O cigarrinho da Pan é uma interface. Isso é nostálgico. Velho, olha só, cara, se você botar o cigarrinho da Pan agora, no presente, não precisa ser no futuro, como que você propõe um cigarro para um alimento? Pra criança. Tudo errado. A gente tem que falar isso, pra gente entender, né, quando a gente fala interface. A interface que eu mais gosto de dar em exemplo, e sempre que dá em workshop, coisas do tipo, eu tento trazer, são os mouses, né? Você tem mouse da Razer, você tem mouse da Logitech, tem mouse daquele, mouse do outro, tem o Magic Mouse da Apple, todos eles com shapes diferentes, com propostas diferentes, para mercados diferentes, visões diferentes. O brand, ele acontece, né? Essa proposta de visão, essa história, né? Essa mitologia que está sendo construída em torno da marca, ela é muito importante. E aí, para os designers gráficos, principalmente os de primeira viagem que estão começando ali, que é sempre importante fazer essa ressalva, né? Às vezes o designer gráfico, ele quer mudar tudo. Ou o designer de produto, ele quer mudar tudo naquela empresa, né? Eu quero mudar o logo, eu quero mudar o site, e aí eu quero mudar o cartão de visita, só que isso, e a gente já teve essa experiência lá no começo de como o pessoal que dimensionou o projeto perdeu a noção de como ele fica caro, porque você vai ter que reenvelopar caminhão e veículo, e vai ter que mudar o uniforme, e agora vai ter que mudar um monte de coisa, sistema, e vai além daquelas coisas que o designer gráfico às vezes está esperando. Então, mudar toda uma identidade visual, seja, e aqui falando só da identidade visual, tá? Tô simplificando a coisa num nicho e vou incluir produto nisso também. Só mudar essa linha, você já demanda uma mudança estrutural e você cria um efeito cascata absurdo, né? Que em custo, em trabalho. Então, é muito importante ter esse cuidado de viabilizar esse projeto e saber que o cliente, conversar com ele e ver se ele tem noção de onde ele está querendo chegar, porque às vezes essa mudança para uma empresa de médio porte, ela pode morrer na praia. Estoura, espana, ou ele simplesmente não, ele muda o logo e não consegue mudar mais nada, e aí fica o site velho, e aí você perde um ponto importantíssimo da construção de marca, que é a consistência, né? Consistência da marca. Os produtos são consistentes. A Ferrari, por exemplo, toda a Ferrari é muito diferente uma da outra, né, se você pega como veículo. Mas existe uma consistência, uma coisa que permeia ali. E isso acontece para várias marcas. Tênis também, né? A Nike tem vários tênis diferentes. Mas existe consistência, existe uma ideia. E a Adidas faz isso muito bem também, e tantas outras marcas. Um exemplo dessa interação de troca ou de alterações, de assets e tudo mais, ela pode ser, inclusive, não intencional, né? E tem um exemplo que é bem atual, que quando a rainha da Inglaterra morre, ela tinha um brasão, e esse brasão real era usado em um monte de marca, né? E quando esse brasão muda, simplesmente mudou o brasão, todas essas marcas vão ter que retrabalhar os seus rótulos, vão ter que gastar dinheiro para fazer uma mudança simples e que é uma mudança inesperada. Imagina você não calcular isso. Essa mudança simples, obviamente, né? É um asset pequeno, mas você vai ter que fazer uma mudança e vai ter que gastar dinheiro, né? Mas o que o Rafa estava trazendo, isso a um extremo, né? Sem tomar cuidado e sem pensar nessas consequências de alterações, né? Quanto que isso vai mudar na lateral de um caminhão. Imagina que você tem uma frota de caminhões. Imagina para você ter que retrabalhar todos os caminhões e quanto que isso não tem de consequência e custo. Então, mas então, Vitor, a gente começa a entrar num terreno do quanto começa a virar intangível, né? O valor de um branding. Vamos falar do valor do branding, né? Que eu acho que é um ponto interessante. Vamos. Já deixamos bem claro aqui que design de produto faz branding e que branding é mais que identidade visual. Eu acho que a gente já foi bem enfático nisso. Tá claro, né? Tá bem claro.
E do ponto de vista de design e usabilidade, né, fazer branding, ele começa do segundo item, que é listado de 3 itens muito importantes para você criar valor de marca. Primeira coisa para você criar valor de marca é consciência da marca, né, ciência da marca, awareness, que eles chamam. Awareness é Coca-Cola. Todo mundo conhece Coca-Cola. Conhece o formato da marca, conhece aquele vermelho, conhece as curvas do C e das letras lá que fazia tipografia. Todo mundo viu isso. Teve propaganda disso. Aliás, muita propaganda. Muita Copa do Mundo e Olimpíada com refrigerante açucarado ali. Só a cara. Criar awareness é a primeira etapa para construir marca. A segunda etapa é onde o design de produto geralmente está acontecendo, que é criar pontos de associação da marca. Ou seja, eu penso numa marca, eu vou pensar lá na Apple, eu vou pensar no iPhone, no iPod, no iMac, no Mac Pro, eu lembro da Siri, e aí eu lembro do Notification Island, eu vou lembrar de coisas que eu vou criando associações. É que nem pensar numa pessoa mesmo, né? Lembrar de alguém, o Ricardo desenha, tem as filhas, gaúcho, não praticante, torcia pro Inter, e depois palmeirense, torce pro Inter, desculpa, né? Não à toa o vermelho, mentira, o vermelho vai além disso. Mas você cria essas associações, e essas associações de marca são pontos em que o design de produto ele deve permear, né? Ele deve acontecer ali, ele é um ponto de associação, é um artefato da marca. Mas o artefato da marca muito bem desenhado, ele cria a ciência da marca também, né? Um produto muito bem desenhado, e aí aqui eu vou trazer o exemplo lá do Tesla Cybertruck, que, né, não somos fãs do Sr. Musk, mas a Tesla é uma empresa de se respeitar. E o Cybertruck, ele é um design feito para causar, né? Ele é uma trollagem gigante que cria um buzz gigante, um hype gigante, e todo mundo ficou sabendo do Cybertruck através do design de produto. Porque anúncio, ele já tinha feito anúncio de um monte de veículo, e aqui no Brasil, né, Model tal, Model X, Model Y, tanto faz, mas o Cybertruck ele tem esse impacto através do artefato. Olha que curioso. Ele usa de um outro jeito. E você tem um terceiro elemento, que aí tem um monte de jeitos de você trabalhar nele, e é como uma marca ela perdura, e aí o Rick falou sobre marcas morrendo, né, e dando fade out, que é a fidelização da marca, é o terceiro elemento para você construir o branding, né, falando da forma mais vistosa, assim. Então é awareness, associação e fidelização. Um produto bem desenhado cria fidelização. Não à toa, Nokia durou pra caramba, Sony durou pra caramba, as pessoas compram o Volkswagen porque não quebra e todas essas coisas, porque fideliza, né? A Nokia pode lançar a qualquer momento o celular que ela vai ter mercado. Vai ter gente que vai querer testar. Eu testei os Lumias. Só por causa da marca. Vou puxar agora para essa parte do valor intangível, né? Esses elementos, eles começam a criar um valor de mercado que vai além do concreto, né? E aí a gente começa a falar do valor simbólico, e aí por isso que depois a gente vai ter que chegar em mitologia, porque o cérebro humano, a gente falou lá no primeiro papo, e isso tem tudo que vai acontecer, começa a criar valores intangíveis, que é a Apple, ela, se você somar todas as patentes, fábrica, iPhone fabricado, iPhone que vai fabricar, e produto em estoque, e o Apple Park, e contar todos os crachados. Se você fizer tudo isso, ela vai ter um valor, que hoje deve estar em 2 trilhões, alguma coisa absurda assim. E tem mais 350 bilhões, 400 bilhões, que não é isso. É um valor que se tem ali simbólico na marca. Então a marca ela tem um valor de 10%, 20% a mais, que é esse valor intangível, né? Esse valor simbólico que a Apple tem. Eu tô trazendo a Apple porque a gente tá queimando esse cartucho o máximo que dá hoje, porque daí a gente quer evitar, mas fica retomando, mas se você pega Jack Daniels e Coca-Cola, o valor da marca é 60% do valor da empresa. 60%. Porque açúcar e xarope, velho, se não tiver muito awareness, né, muita campanha, eu quero parar de tomar Coca-Cola, né? Não quero mais incentivos. E aí a gente começa agora a falar dessa parte da relevância de criar a marca, além da concretude, né? Além do simples UX. É mais que UX, né? Tem coisas que vão além do UX. É concluir aí que demanda um certo tempo, né? Não é da noite pro dia também. Você precisa, pelo menos no começo, para quem tá pensando, como é que eu dou, né, um corpo para esse brand, né? Você tem que dar tempo. E a gente estava falando sobre isso hoje na nosso expediente de trabalho, né? Como em alguns casos as pessoas elas não querem dar esse tempo. O Brasil tem um pouco essa cultura, né? De querer ser muito imediato em muita coisa, né? No investimento, na política, no planejamento, nas entregas, nos estudos. Tem coisas urgentes? Tem coisas que já deveriam ter sido feitas, a gente tem que correr atrás. Mas tem certas coisas que não adianta. Não adianta você pegar o atalho do tempo, pular fases, porque você está auto-sabotando quando a gente está falando de branding. É autossabotagem pura isso. Então, aí eu acho que vai entrar nisso que o Vitor vai falar agora, né?
É isso, complementando o que você falou, Rick, eu acho que a gente falou sobre isso numa live, né, passada. Quanto mais para o futuro você olha, mais incerto é a sua visão. E as pessoas não gostam de certeza. A gente já falou sobre isso. Então, o imediatismo ele é um sintoma de não entender que você tem que ter uma relação de incerteza com as coisas, sim, né? E trabalhar, a gente já falou sobre isso, né? A gente não precisa se aprofundar, mas eu acho que né, tem esse sintoma linkado a isso, né? E já, né, linkando com o que eu ia falar antes, era o importante de entender que qualquer marca vai marcar as pessoas. Qualquer ação vai ter alguma relação específica com as pessoas. Isso pode ser ruim, isso pode ser muito bom. Isso pode não ser, né, perceptível, pode ser invisível, isso tem, né, conotações positivas e negativas. Às vezes é invisível porque, né, não causou nenhuma reação e isso pode ser ruim, mas às vezes é invisível porque você quer que seja, né? E aí que eu queria entrar, né? Essa marca nas pessoas vai ser feita. E o branding como movimento estratégico é uma maneira de você controlar como essa marca vai se dar. Né, como essa relação com a sua marca vai acontecer. Né? A gente tem um monte de experiência aí né, a gente já falou várias e a gente pode ficar listando aqui durante um ano de marcas que não se preocuparam com isso e marcaram as pessoas negativamente. Então, isso vai acontecer, as pessoas vão te xingar. Eu tenho um exemplo pessoal disso. Eu, antes de cursar design, consegui cursar design, eu era promotor de vendas da grandiosa e nacional CCE. Eu escutei todas as ideias possíveis de o que significa CCE de um jeito destrutivo, que era caixinha de componente explosivo, conserta, estraga, tudo. A marca, ela teve um problema com uma linha de produtos lá na década de 90 e eu lá em 2007, 2008, trabalhando, ninguém queria comprar por melhor que fossem os produtos e eles fazendo componentes, inclusive para os concorrentes, porque eles tinham, ou ainda tem, foram comprados pela Lenovo, sei lá, eles tinham um polo fábrica gigante em Manaus, mas o pessoal não confiava. Era mais fácil, e eles até fizeram parcerias com outras empresas e colocar marcas novas e propor marcas novas do que ficar tentando trabalhar a própria CCE. Era muito trabalhoso para eles, né? Isso na minha experiência aqui na região em que eu vivo, tá? Eu lembro que no Nordeste a recepção era muito maior porque eles não tiveram esse trauma. E foi uma coisa super pontual e que comprometeu, ou alguns erros, né, seguidos, sei lá, mas que comprometeram a percepção da marca, o que é triste, era um produto nacional de qualidade, né? Aí entra o estigma da marca que você tá falando. Desculpa me alongar, Vitão, mas é um exemplo na pele. Esse eu senti, eu quase apanhei umas vezes, tá? Montadoras acontece muito isso, né? Principalmente com as francesas, né? Citroën e Peugeot. Quem teve esses carros na década de 90 não quer nem ver pintado de ouro hoje. Mas hoje são carros excelentes, totalmente diferentes do que tinha ali, mas por algum motivo não pensaram em como trabalhar esse branding no Brasil, mesmo na adversidade. Porque se você tem um bom branding, na adversidade esse brand vai te falar como é que você tem que agir. Ele vai te dar dicas, ele vai falar, olha, cara, calma. É um gabinete de crise. E se você tá bem construído, tá legal, conversa com as pessoas, como o Vitor falou, tá te marcando, ele vai aceitar desculpas, ele vai aceitar explicações. Acho que a gente tem um grande... Ele vai ter mais tolerância, né? Exato, né? A gente tem um grande exemplo de marcas que não se preocupavam muito com isso, ou nada com isso, e passaram a se preocupar, que são os bancos. Né? A gente tem toda uma experiência, quem já usou banco analógico, né? Antigamente, ainda, tá? Eles não se salvaram totalmente disso, né? Mas existiu todo um movimento de reposicionamento mesmo, e quanto dinheiro não foi gasto nisso, né? Repropor como o banco trata as pessoas, né, como a experiência do banco muda ou teria que ser, né, e muitos ainda não conseguem fazer. Isso se deu muito pelo digital, o digital facilitou isso bastante para os bancos, né, acho que foi uma bênção aí para grandes marcas de banco, mas é um clássico exemplo de, a gente não se preocupa com isso, você vai ter uma experiência de merda, e vai mesmo, e não tô nem aí. E aí, né, começou a se perceber, quando começaram a surgir outros bancos, outras opções, né, e a gente tem, né, o exemplo do Nubank, né? Foi uma voadora. E aí o pessoal começou a se mexer. E começou a se mexer como? Não foi trabalhando qualquer coisa, foi trabalhando branding, né? Eles começaram a atuar e trazer mais relevância para a atuação do branding dentro da estrutura, né, estratégica. É tão forte, Vitor, que você vê no comercial desses bancos, né, os analógicos, no final do ano, tudo aquilo que o banco digital conseguiu. Então, no discurso deles do ano passado, na mensagem de final do ano, estou falando dos dois grandes bancos, tá? A gente vê esse discurso que, assim, se você bater o cara crachá, você fala, não é, cara, eu já tive tanta experiência com vocês, do que vocês estão falando? Onde vocês estão aqui que eu não estou vendo? Então, aí vai daquilo, não adianta nada gastar uma fortuna em awareness se o seu produto não entrega. Se você vai ficar 2 horas
por experiência própria, 1h30, 1h40 em média, esperando para falar com o seu gerente, para falar com uma pessoa, para ativar o aplicativo, para fazer uma coisa simples. E depois a gente pegou o Nubank bem no começo, né? Não vou falar bem no começo porque o Nubank é mais antigo, mas eu comecei a usar lá em 2016 e para mim o aplicativo, ele começou a ficar aquela coisa embolada, né? Começou a estragar agora nos últimos tempos, porque começaram a ter que converter e a gente entende o que acontece, mas a experiência era tão seamless, né? Ela era tão superior que foi muito mais fácil eles conseguirem 5 milhões de usuários ali do que qualquer um dos outros reter essa galera, porque a experiência era horrível e a tolerância a falhas foi esgotada, né? Ninguém mais suportava ficar parado numa porta giratória lá esperando ter que tirar chave, tirar cinto, tirar guarda-chuva, e todo aquele ritual para você ir lá e pagar um boleto. Não é para você ter uma experiência legal, é para você gastar dinheiro para pagar um boleto. É macabro. Cara, olha só, a minha primeira experiência com o Nubank foi muito parecida com a primeira experiência que eu abri minha carteira para tirar o meu primeiro salário e pagar uma conta ou receber esse salário. Foi exatamente isso. Era tão ou quanto mais fácil do que você passar um cartão. E hoje, obviamente, isso está mais difícil por N razões. Então era assim, cara, era inacreditável. Era um negócio que você falava, não é possível, que isso é possível. Só um... Não é um disclaimer nem nada, né? A gente tá falando numa posição, né? Se a gente quiser chamar de bolha, né? Onde a gente tem essa escolha, né? Mas a gente sabe muito lugar por aí que não tem, né? Ainda assim, é a marca de acesso que muito lugar tem. E apenas, né? Tem muitas... se pega um banco, que é o banco exemplo, é o banco que mais tem agências por aí. E é a única interface desse nível de trocas financeiras, operações financeiras que tem. Então, esse branding, ele também está nesse nível, né? A gente fala da experiência ruim, mas muitas vezes ele é a única experiência possível, né? Então, aquilo passa a ser mais uma necessidade do que, né? E o critério muda. Então, a gente tem que olhar tudo, né? A gente sabe que não é unilateral, né? Não é, esse banco tem a experiência ruim apenas porque às vezes é a única solução e às vezes é o que vai salvar no dia a dia de uma pessoa. O problema é reformar o Titanic, né? O problema é reformar o barco no meio do mar, né? Com ele andando. E aqui pode parecer, a gente pegou alguns temas e até fazer um contraponto com a Peugeot, né? E o Gui trouxe esse exemplo, acho que na segunda conversa, ou terceira conversa, não vou lembrar, que é sobre o aumento da compra de carros japoneses na época de crise, porque a percepção de que dura mais, e provavelmente o das francesas foi invertido. E não necessariamente isso se reflete no produto em si, mas essa percepção de que um produto japonês, produto alemão, né, toda aquela tradição que eles colocam. Mas isso vai em outras coisas, né? Vai num mobiliário simples, um mobiliário de entrada, né, de produtos mais baratos. Estou falando de Marabras, Casas Bahia, né, lojas populares, que é um mobiliário que a pessoa ela continua comprando porque ela não tem nem outra opção, ela não vai conseguir nem comprar uma Tok Stock, sabe? Ela mal consegue comprar uma Mobile. Aliás, a Mobile também é uma grande... E o Madeira, né? Grandes game changers. Grandes atores assim, que mudaram a percepção do mobiliário acessível porque era aquele sofá insuportável, que não dava para sentar, não tinha ergonomia. E aí tem um outro ponto que... aqui eu estou antecipando uma coisa sobre brand fazer política, que a gente vai querer falar depois, mas tem uma marca que faz o produto de entrada como se fosse a coisa ali, né? Isso aqui é o mais barato, né? Isso daqui tem que deslanchar. E não dá o respeito ao produto que, às vezes, o ventilador mais barato, o liquidificador mais barato, o sofazinho mais barato, esse item, a cadeira, ele é o que vai ser o ponto de contato, talvez a única coisa de contato de uma pessoa de baixa renda, e a gente está no Brasil, é sempre importante lembrar, né? A gente não está na Suécia falando de IKEA. A gente está no Brasil, né? Tem 30 milhões de pessoas passando fome. E quando você faz esse produto, tanto faz, ele quebra mesmo, e você baixa a qualidade, baixa a percepção, você está destruindo o produto que a pessoa vê muito mais valor nele. Para ela estar gastando R$200, R$300 naquele artefato, é quase 1/3 da renda inteira dela. É 1/4 de tudo que ela vai ter naquele mês. Às vezes, alguns produtos, uma geladeira, ela vai ficar 1 ano pagando aquele produto, e aí ele quebra depois. Então esse descaso é um ponto que a gente aqui como designer de produto fica puto mesmo, desgraçado das ideias, porque esse descaso com um produto que tinha que ser acessível, mas de qualidade, ele não é, né? Ele é essa posição política, que é uma posição política de que
é o mais barato, é para pessoa que não importa, como se o dinheiro e essa pessoa valessem mais em relação aos outros e elas pudessem ser tratadas de qualquer jeito, né? E outra coisa, gente, e as marcas não entendem que esse produto pode ser um catalisador de uma fidelidade. Nubank não tinha taxa, aliás. Porque essa pessoa que está pobre hoje, ela pode estar com uma condição melhor no futuro. E essa marca vai o quê? Ela vai sair desse radar? Como é que se dá essas relações? Tem marcas que se preocupam com isso, tem marcas que não querem saber. Então, também tem uma ignorância de quem planeja esses brands, entendeu? Isso tudo é relação de marca, tá? Pra quem tá falando, nossa, os caras estão indo, papo nada a ver. Isso é visão de marca. Isso é ter pessoas no comando falando, não, a gente precisa garantir qualidade mesmo para esse produto. Não à toa eu citei a IKEA de propósito, porque é o produto lá que é o mais barato. Mas a gente não vê o produto mequetrefe que quebra. É um produto recomendado. Os móveis da IKEA são móveis que, assim, você não tem grana, não vai planejar seus móveis, não vai... É um produto correto, você compra e ele vai durar ali, ele não é luxuoso, ele não vai durar a vida inteira, né? Não é um móvel colonial lá de Portugal, feito de pau-brasil, inclusive lá de 1600, mas ele não vai quebrar na terceira parcela. Na terceira parcela, né? Não vai quebrar. E o cara fazendo o carnezinho dele. Então, brand tem a ver com esse cuidado também. E a gente vai começar a falar um pouco sobre a gente na Primata, começando a fazer nossos produtos, e a gente vai explicar, vai ter um episódio inteiro só pra gente falar de processos e metodologias, tá? Então a gente não vai se aprofundar muito aqui. Mas a gente começa na Primata a querer organizar como fazer esse design estratégico das marcas, né? E como isso se reflete em produtos e em identidades visuais, que a gente já teve um tempo de fazer bastante isso também, ou site, naming. A gente tem uma experiência razoavelmente ampla, né, em assuntos que envolvem pontos de contato da marca. Aliás, branding é uma transversal que a gente trabalha na Primata, né, sempre tentar criar valor de marca e melhorar a percepção das marcas com quem a gente trabalha, né, seja para funcionário, seja para fornecedor, seja para cliente, consumidor, blá blá blá. A gente começa a tentar organizar aquilo que a gente fazia no feeling na Primata, e não no começo da Primata logo, porque no começo a gente ainda não tinha os métodos muito definidos, mas a gente começa a tentar explorar as mitologias dos arquétipos nas marcas, né, e começar a trazer ferramentas, e eu acho que a gente tem até um Miro, que a gente pode colocar na descrição depois, ou no comentário, no primeiro comentário, um Miro com umas 8 ou 15 ferramentas, eu não vou lembrar agora, só sobre branding, que vai desde entender o que diabos a gente está fazendo aqui, né, o que essa marca quer fazer, porque o mundo já está cheio de coisas, até o finalzinho lá, a pirâmide da marca, né, os pilares da marca que alguns chamam, a gente acaba trabalhando na pirâmide da marca ou na persona da marca, tem matriz estética, tem muita ferramenta bacana, mas a gente demora para chegar nisso. E para chegar nisso a gente estudou um pouquinho, né, sobre a parte de mitologia, sobre mitos e como as marcas elas são os deuses contemporâneos, né? Tem até a série lá do Neil Gaiman, né, os livros do Neil Gaiman que falam um pouco sobre esses grandes arquétipos modernos e antigos. E acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre a importância da simbologia na marca para criar esse valor intangível e aí começar a trazer umas ferramentas de exemplo, algumas coisas que podem ser úteis, talvez, para quem está ouvindo e quer saber como faz, né? Essa relação que a gente tem com o simbolismo, inclusive a gente tem uma relação intrínseca com isso quando a gente fala da nossa marca, né? A gente tem um trabalho, né, de representação do que a gente significa para os outros, então a gente tem esse meta acontecendo a todo momento, né? A gente faz isso para clientes e a gente faz isso dentro. E como a gente é visto pelos clientes é uma coisa que significa muito para a gente, né? Eu não sei se eu estou desviando muito do assunto, mas só trazendo uma visão interna de como isso pode acontecer, principalmente se alguém que estiver ouvindo está envolvido, né, em processos de estratégia de branding ou próximo disso, até marketing, que vai esbarrar nisso com força em vários momentos. Da importância sobre, né? E um dos caminhos é pensar como o usuário, ou aquele cliente, ou aquela pessoa que vai se relacionar vai te enxergar como marca e o que ele vai usar como referência cultural própria para aplicar ou atribuir àquela experiência que ele está tendo. Né? Ou seja, o que uma pessoa vai sentir e vai olhar para sua marca e vai falar: essa marca parece, ou vai, né, talvez não fale, mas assimile isso, né? Essa marca se relaciona para mim com, né, uma experiência que eu tive que foi muito boa, ou se relaciona com a minha família de alguma maneira. Então, quando a gente começa a ir para esse nível de análise, a gente começa a abrir um leque de possibilidades, e isso depende de local, isso depende da experiência de vida de cada um, mas isso também depende de grupos, né, e situações, e né, a gente tem uma série de análises malucas aí que a gente consegue fazer, mas o primeiro passo é entender que essa visão ela vai acontecer, né? Assim como vai marcar, essa visão ela vai acontecer e aquele símbolo ele vai ficar marcado.
que símbolo é esse, né? Que arquétipo é esse? Que persona é essa marca, né? Que está se relacionando ali. Então, como primeiro passo é importante, a gente vai falar um pouco como a gente se sente, mas já trazendo um pequeno spoiler, né? Eu acho que a gente tem uma relação com os nossos clientes de vamos, né, deixar eles o mais seguros possíveis dentro dessa obscuridade que é o futuro. Então a gente tem essa relação, a gente constrói isso, né? E constrói processos, constrói métodos. A gente vai falar isso na próxima live, mas vai ficar um pouco mais fácil de entender como esse processo interno de branding, por exemplo, da Primata se dá. Então, é uma experiência que a gente tem, né? Uma experiência de vida de empresa, né? E isso já é um grande exemplo de onde você começar, que primeiro passo é esse. Exatamente, eu acho que você entrou no ponto que a gente precisa dizer, o que nos coloca numa posição muito do ser curioso, né? Antes de ser essa persona que você tá quase dando um spoiler, mas eu não vou dar também, a gente tem um quê? O designer, tá? Tô falando nós como investigadores, pessoas que propõem o futuro. Nós temos que ter essa curiosidade para entender essas relações familiares, com grupos, com momentos, através da cultura, através da gente eliminar o preconceito, que se a gente tiver muito preconceito dentro da nossa carga de curiosidade, a gente não enxerga os outros pontos, os outros elementos, as diversidades, as outras visões, a gente anula essas pessoas. Então, quando a gente fala de simbolismo, a gente fala também de construção interna. Não adianta só você pegar todos os livros do Jung, Campbell e tudo mais, destrinchar arquétipos e ter aquela visão, digamos assim, do herói, já que a gente vai falar um pouco sobre o herói, aquela visão a partir do ponto de vista de uma pessoa branca, sulista, sabe, cis. Se eu não entender o que é um herói para uma pessoa que não é da minha etnia, você entendeu? Então, o designer tem que ter essa cultura, ele tem que ter esse olhar, ele tem que entender isso. Porque só lendo o arquétipo, lendo as instruções disso, ele não vai construir. Ele não vai conseguir pegar, Rafa, uma marca que está vindo lá da China e fazer a tradução no Brasil. Mas porque eu acho que isso é quase impossível. Você tem que entender China, a ideia de China. Tem que entender China. Exato. Ou você tem que reinterpretar a China a partir de algumas coisas que se conectam aqui no Brasil. Exato. Você sabe? Então, eu acho que a gente está falando de uma coisa que eu acho que é a parte mais difícil de ser designer, né? É você mergulhar nessas questões, desconstruí-las na sua cabeça, porque tem muita coisa que você vai ter que falar, isso daqui me fez funcionar a vida toda e não serve mais. Eu vou ter que diminuir um pouco a carga, né? Que aquilo modifica a minha vida, que aquilo ilustra a minha vida, porque senão eu vou prejudicar o meu trabalho. Gente, isso é muito, sabe, trabalho terapêutico. E pessoas, eventualmente, né? Prejudicar pessoas diretamente, né? Então, isso é muito sério. Só para tirar o elefante branco, né? Quando a gente está falando dos arquétipos e mitos da marca, isso vem numa leitura primata, né? Que tem a ver com o nosso jeito de fazer o branding, que é uma evolução do jeito que a gente fazia o branding no fim, ainda na época da Fané, e quando a gente começa a fazer. Toda essa premissa de mitologia da marca é porque o cérebro humano, ele começou a enxergar essa camada simbólica, né? Vamos dizer, essa camada virtual do mundo, que é a camada de coisas que não são só as tangíveis, né? A gente consegue ver além, e aí a gente começa a adorar Deus, a humanidade começa a criar essas entidades, cada uma do seu jeito. As religiões de matriz africana, por exemplo, elas são incríveis para representar a natureza, né? Os indígenas também. Os deuses representam a natureza de várias formas. Os gregos e os romanos, que eram muito compartilhados ali nas ideias, também enxergam como componentes ali da natureza, né? Então o trovão, ele é um deus, os nórdicos, né? Tem o Thor, inclusive, para representar a realidade dele. Os deuses e esses mitos, eles vinham para representar a realidade daquela pessoa, para ajudar ela a compreender e trazer essas camadas que o nosso cérebro pede significado, né? O cérebro quer essa coisa além, ele quer entender, mas por quê? Por que o trovão? Enquanto não sabia que era ali por causa do impacto das nuvens que estavam muito carregadas com íons e elétrons, antes dele entender, antes da ciência, né? O cérebro queria dar sentido para isso. E as marcas, elas entram nesse ponto. Quando a gente quer ostentar uma camiseta, a gente não, né? Mas quando pessoas querem ostentar uma camiseta da Balenciaga ou da Supreme, ou compra aquele Nike que é todo espalhafatoso, ou o pessoal dos sneakers, né, que existe toda uma cultura em volta disso, a gente tem uma cultura da marca que ela supre essa relação com divindades ou com essas camadas de um ponto quase que real e
nosso entorno de hoje, né? A gente não está mais cercado de natureza nos centros urbanos, infelizmente. A gente está cercado de marcas e elas querem comunicar com a gente. Algumas conseguem, né? Só para lembrar, os arquétipos do Jung são um trabalho infinito, não só do Jung, mas de todo o pessoal que continua os trabalhos de estudo com dele. É uma área da psicologia, então não é uma área realmente da ciência, né? Isso tudo tem a ver com a psique humana, né? Então a gente não está falando aqui de coisas pragmáticas e mensuráveis especificamente, mas são vários arquétipos. O pessoal fica preso naquela rodinha com os 12 lá, né? Tem o trickster, e aí tem o cuidador, e tem o mago, e tem o sábio, tem o inocente. É bem didático, né? É bem pro marketing. Mas dá para ir muito além, assim. O Jung, ele traz muitos arquétipos, porque o arquétipo é uma percepção de coisas que ele encontrou nos estudos de vida dele, e ele viveu bastante, sobre padrões que todas as culturas que ele estudou identificavam. Então, sim, você tinha o mito do herói, que geralmente ele acontecia depois que a pessoa ela era um pouco do inocente, do brincalhão para os homens, né? E aí ele pode se transformar, mas ele também podia se transformar num arquétipo, sei lá, do caçador, ou do guerreiro, e tinha o arquétipo da morte, e tinha o arquétipo do nascimento, ou do casamento, porque são premissas que as culturas são arquétipos, né? O termo é esse, os arquétipos são compartilhados por diferentes culturas de diferentes formas, e a forma que esses arquétipos se representam, ou são representados, são os mitos. Então você tem o arquétipo da morte, e cada sociedade encontra símbolos e códigos para representar mitologicamente, né, esse arquétipo, e as marcas elas fazem isso. É importante entender que, às vezes, nessa parte da comunicação e quando a gente vai representar essas ideias, né, esses elementos subjetivos, né, são culturais puramente, né, não são coisas muito tangíveis, ali, muito palpáveis, né, são só cultura, né, só esse detalhe. É entender como as marcas elas conseguem explorar esses universos e essas mitologias de um jeito em que ela se coloca, ou ela coloca o potencial cliente dela como se fosse lá o Usain Bolt, né? É o Michael Jordan voando 4 metros no ar, uma coisa bizarra, aliás. O cara é um monstro, é sensacional, mas ali quem que tá possibilitando isso? Quais são as ferramentas que ele tá usando? São essas, né? Assim como era uma espada, ou era um arco e flecha, o que quer que seja. Então explorar as mitologias, esse daqui é um mito bem batido, né? É legal esse ponto de vista, né, do artefato ser o elixir que transforma aquela pessoa. É que nem a Under Armour, né? A Under Armour, ela tá próximo, ela tá sob a armadura que é o próprio atleta. Enquanto a Nike tá lá no abstrato, lá na deusa grega, né? Ele tá tão distante. E olha como essas construções são interessantes, né? Ele nem fala mais em elixir, né? Já fala, eu sou a peça que faltava para você entrar nesse campo de batalha e vencer. Então essas histórias sendo contadas e criando essas experiências que funcionam, criam memória, né? E são centradas, hoje a gente vê mais, né? Centradas na pessoa, no ser humano, que talvez a Nike é um design centrado no humano, obviamente, na sua funcionalidade mas na sua subjetividade talvez nem tanto, como é uma Under Armour, entendeu? Isso é muito legal, cara. Esse é um ponto muito importante, né? É uma camada que incrementa o UX, a funcionalidade, o design centrado em humanos, pensando o ser humano não como uma máquina que funciona, mas como alguém que tem essa demanda, essa necessidade de códigos e símbolos, entender e dar significado na sua vida e no seu consumo na sociedade que a gente vive hoje, né? Eu sempre penso principalmente quando a gente está falando de experiência do usuário, né, ou experiência do consumidor, e a gente vai falar sobre isso eventualmente, né, com mais profundidade. Eu gosto de dar o exemplo do restaurante por quilo. E a gente está falando de grandes marcas, né, marcas de super exposição, né, a gente sabe que marcas que são essas, mas muitas vezes você não sabe qual é a marca do restaurante por quilo que você vai, sabe? Mas ele tem uma marca. Não é uma provocação, tá? Mas o elemento que eu queria trazer aqui para a conversa é essa marca desse restaurante por quilo também é relevante, também é igualmente relevante para quem está ali, né? Para quem está consumindo. A relevância aumenta, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais acesso você vai tendo às pessoas, a sua marca vai crescendo, isso vai ficando mais relevante e tal. Mas, às vezes, o restaurante por quilo que você sai do seu trabalho, vai lá comer, se alimenta bem e volta para trabalhar satisfeito, sabe? Às vezes, ou né, no final do seu expediente você vai lá jantar, aquilo tem um significado tão profundo ou mais profundo do que uma Nike para essa pessoa, sabe? Do que uma Apple. Então,
é muito importante que a gente consiga entender até onde isso vai, porque isso vai. Aquilo tem, né? O que simboliza aquele restaurante para aquela pessoa é algo que, né, só ela vai entender aquela importância, né? Então, às vezes, ela tá conversando com alguém, ela fala, nossa, tem um restaurante por quilo que é maravilhoso. E aí outra... Pastel de feira. O pastel de feira. Pastel de feira, da feira lá do bairro, né? O pastel da... E aí, essa pessoa leva né, o amigo, ou seja lá quem for para aquele lugar, e aquela pessoa não tem aquela mesma experiência, sabe? Ela fala, mas por quê? É só um restaurante por quilo? Então, isso é muito relevante. É extremamente relevante quando você começa a pensar em marcas, porque o branding, ele não tá só restrito e exclusivo para grandes marcas. Ele pode atuar e ele deve atuar em micromarcas também. Então, se você tem uma pequena marca, ela precisa acontecer. E o branding, como proposta estratégica, pode atuar, exatamente, né? Então, legal. É isso, né? Eu só queria trazer essa visão de abrangência do branding, porque ela vai até essa microação que pode ser um pequeno negócio, às vezes uma relação no bairro, sabe? Uma relação interna que você tem com algumas pessoas apenas, né? Isso é uma marca do mesmo jeito e você pode trabalhar isso do mesmo jeito. Né? E só uma coisa interessante disso que o Vitor tá falando do local, né? E num dos livros que a gente vai dar a dica fala sobre isso, né? Mas eu vou trazer uma reflexão que vai até um pouco além. Essas marcas muito grandes, muito internacionais, elas têm que padronizar muitos produtos. Porque ela tem que vender em todo lugar do mundo. E aí, se ela fala... E aí eu vou tem até filme da Marvel que tem esse sentido, e produtos também, produtos da Samsung e da Apple para deixar o celular, que é uma coisa bem universal, bem clássica, né? O Fusca também é super universal. Esses produtos, se eles tiverem uma carga de códigos muito características, sim, pode ver que eles são muito minimalistas, né? Eles têm um estilo muito bonito, são produtos lindamente desenhados, né? Não estou criticando o design deles, são maravilhosos, mas eles são minimalistas. Eles não propõem uma personalidade muito forte, porque isso significa que provavelmente menos pessoas vão querer aquele design, porque aí não vai bater gosto. Então, quanto menos ficar no âmbito do gosto, mais as pessoas vão estar propensas a comprar. O iPhone é melhor porque ele tem feature tal e tal, e ele é muito bonito, embora seja um design mudo. Mas, quando você tem um produto regional, é exatamente o oposto que a gente procura. Eu quero um produto que traga essa peculiaridade. Assim, quando eu vou numa viagem, eu não quero comer McDonald's. Você pode até comer, às vezes você precisa comer, porque a única coisa que você vai ter para comer ali. Mas você quer comer o prato local, você quer provar da culinária local, né? Os temperos. E no design do produto, nessa analogia barata que eu trouxe aí, temática com o Vitor, eu quero um produto que traga essa personalidade. Aí você tem as escolas de design italiano, coreano ou alemão. O Brasil tem um monte de estilos, né, e escolas de design, formas de design bem autênticas daqui. O japonês, o chinês, os russos, bom, todo mundo. Mas a gente procura o peculiar ali. E às vezes não é nem do país, é do bairro, sabe? É daquela região. Quando você vai para Espanha, você vai para Catalunha, você está procurando uma história. Se você está indo para Madrid, você está querendo outra. Ali Barcelona e Madrid contam histórias diferentes sobre a Espanha. E os produtos que vêm desses lugares, e aí tem Gaudí fazendo arquitetura única, né, em Barcelona inteira, criam essa relação simbólica com um lugar que vai além, né? Ele começa a contar histórias. E se a gente ficar aqui falando disso, a gente vai até o final. Mas eu vou tentar amarrar um último ponto aqui, que tem a ver com como que a gente cria, né? A gente falou de um monte de ferramentas, eu vou tentar trazer algumas aqui. Como a gente faz isso, né? Nessa validação do design centrado em humanos, né, que vem no design thinking, a gente tem os nossos métodos de como a gente executa isso, a gente vai explicar melhor. Mas dentro dessas premissas de que, olha, o produto ele tem que ter uma experiência funcional X, ou seja, requisitos, né? Meu produto eu preciso... É uma cadeira? Olha, eu preciso embalar, né, transportar, montar, sentar, aguentar meu peso, durar 8 horas sentado nela, ela tem que durar 6 anos, a almofada não pode amassar. Você tem os requisitos que vai ter nesse produto. E aí a gente traz nas avaliações 4 requisitos, e podem ser mais requisitos simbólicos, né, de percepção subjetiva da marca, não só as objetivas, que a gente gosta de trabalhar, que tem 4 elementos que são bem bacanas do livro The Power of Moments, que é uma das dicas que a gente vai dar, em que você tenta validar se nessa experiência, vou listar os 4 elementos para ficar fácil, né? Tem o insight, né, essas ideias novas, tem o pertencimento, ou seja, eu crio uma relação com as pessoas, eu me conecto com as pessoas de um jeito único, isso é muito forte no ser humano. Tem a elevação, que é eu tenho um momento que, caraca, é muito acima do normal, né? Hoje eu vou tomar um sorvete lá no gelato especial do bairro. É um dia diferente, sabe? É um dia espacial. Ou vou comprar uma coisa especial aqui, né? Um mouse diferente para jogar. Então eu vou ter uma experiência acima. E o orgulho. A pessoa, ela ter essa contemplação e essa sensação de orgulho de si, do que ela fez. E se você conseguir trazer 2 desses elementos durante a validação da experiência tradicional, né, você vai conseguir criar um produto muito mais memorável do que normalmente ele seria.
além de fatores estéticos, de personalidade, e aí tem, né, saber avaliar a subjetividade exige estudo, prática e testando e vendo, porque cada situação é muito única, mas esses são os jeitos que a gente faz, e aí para isso a gente tem um monte de ferramenta que elas ajudam a gente a mapear o que a gente quer causar, qual é a elevação que eu quero causar na pessoa, porque saber que eu quero causar elevação é uma coisa, agora qual tipo. Aí você pega qualquer mitologia dessa marca, qualquer ideia que ela propõe, né? O que ela quer representar na sociedade. E aí você dá esse passo além. Aí você coloca intenção. Porque a galera é muito cagona, né? Fazer branding é ter intenção e falar, não, eu quero que seja esse caminho. Essa é a minha visão. E não ficar nessa pasteurização do design, que aí volta lá pro design de Pinterest que a gente falou no design do futuro. Mas, Rafa, esses elementos, esses 4 elementos, se você faz uma análise reversa, você consegue encontrar marcas, né? Pô, me fala uma marca onde que eu sinta, né, uma condição de pertencimento. É fácil, cara, ver um monte na sua cabeça. De elevação, orgulho, insight. Então, fazer o reverso também ajuda a você catalisar também, né? Trazer assim, pô, do que o Rafa tá falando, né? Pô, minha experiência com os tênis da Vans. É óbvio, cara, que eu tenho super condições de entender que eu pertenço a uma tribo ali de skatistas, que me faz uma elevação, às vezes, uma juventude, onde eu conseguia dar meu backflip, turning point, motherfucker, 90 graus, que hoje eu não consigo, né? Mas, enfim. Esse exercício também ajuda a você também experimentar possibilidades para a coisa que você quer propor nesse branding. Pô, eu tenho uma ideia interessante aqui de móveis, ou tenho uma ideia interessante de produtos veganos. Cara, legal, bacana, mas o que isso pode criar como experiência para as pessoas? Já que muitas vezes, Rafa, a gente não tem tempo de explicar o porquê que seu produto vegano é muito bom. Ou você vai ter que gastar uma fortuna em awareness. Ou você vai ter que gastar uma grana. Exatamente. Então, isso é uma super dica, né, para construir essa marca. E como fazer isso, né? A gente tem essas dicas que são elementos metodológicos mesmo, né? Ou métodos, uma sequência de ações para se fazer, mas eu acho que tem um ponto de entendimento que permeia tudo isso, que é assim que você entender o que você deve fazer, porque o que você deve fazer, você vai descobrir. Essa resposta não está pronta para você, essa resposta não está pronta para ninguém. Você tem referências, assim como o Rick comentou, você precisa olhar como outras marcas que já têm uma relevância fazem isso. E quando você descobre isso, você precisa levar isso para o mercado de alguma maneira, né? O jeito que a gente faz e o jeito que a gente propõe, que é o jeito científico de se fazer, é ver se isso dá certo antes de investir rios de dinheiro. Vamos testar, vamos fazer isso aos pouquinhos. Mas tem um grande problema aqui, que é um elemento que se vende bastante como elemento processual, que é o MVP. Né? E o MVP, ele é esse início, né, do seu produto ou da sua abordagem, do seu serviço, seja lá o que for. E normalmente isso é tratado como o mínimo possível. E o mínimo possível significa o mínimo funcional possível, estrutural. Se você comunica isso imediatamente numa validação, você perde a chance de você conseguir validar uma relação com a marca. E você acaba gastando dinheiro, mesmo que pouco, mas você gasta e você deixa de criar uma relação imediata inicial com aquele usuário, com aquele early adopter, que é um grupo de pessoas que vai investir na sua marca, que vai investir naquele seu produto, né? Então a gente tem uma relação aqui de antecipar e fazer um entendimento do que é o branding, mesmo que muito rápido, para você ter uma base inicial de briefing mesmo, de direcionamento de branding, para alimentar esse MVP e usar esses elementos no MVP, né, no seu produto inicial, no seu produto mínimo, seja, né, como você quiser chamar. Porque senão você não vai criar uma relação, você vai ter um feedback com indicadores que são, né, que vão representar parte, né, ele vai ser um produto não completo, ele vai ser um produto incompleto. Limitado. Exato, exatamente, escasso. Aqui tem um ponto que ele é importante, que é quando a gente está validando, o MVP ele vem da ideia de você validar uma tecnologia, né, um novo modelo de negócio, isso é muito Vale do Silício, uau, só que não é todo mundo Vale do Silício. Só um comentário rápido, Vale do Silício é uma marca, e é uma marca localizada, e quando a gente traz isso para cá, isso tende a não funcionar muito bem, e a gente vai falar sobre isso um pouco na próxima... Por que será? Na verdade, se você quer abrir um restaurante, uma empresa de cosmético, né? Você quer fazer uma barbearia, o que quer que seja, quer fabricar tênis, roupa, X, você não precisa. Você vai ter um MVP, mas assim, vestir a roupa veste, né? Calçar o tênis calça. Se ele for desconfortável, arruma, é ergonômico, né? Faz os seus estudos. Quando você faz essa validação e você descobre que às vezes
um jeito de fazer o produto em que as texturas que você usa no acabamento, ou as cores, as formas, a tipografia, elas colocam a marca como sendo algo mais calmo, mais dinâmica, mais jovem ou mais sênior, né? Uma marca mais sóbria. Você quer ser mais cauteloso ou uma marca que se propõe como sendo mais ousada, né? Combinações de cores diferentes, uma tipografia arrojada, vai usar um brutalismo para fazer um material gráfico. Tudo isso é uma posição de marca. Como ela vai ser percebida, e você consegue validar isso e testar do mesmo jeito que você valida a funcionalidade. Você tem que encontrar as pessoas, tem que entender que gosto é gosto, mas para pequeno negócio, encontrar um nicho, né, encontrar um público específico é sempre muito importante para começar. Os early adopters, né, para você conseguir conectar com essas pessoas e criar uma primeira base ali de usuários, de clientes, o que quer que seja. Pode ser para um produto novo, pode ser para um produto que já tem, que quer um feature novo, um reposicionamento de produtos, né, de marca, de portfólio. Então, fazer essas validações, elas ajudam a definir, às vezes, se o chatbot ele vai ser um homem, mulher, andrógeno, se ele vai contar piada, ou se ele é sério, se ele é técnico. Você ter esses mapeamentos de marca vão ajudar nessa clarificação de o que eu faço, né? O que minha marca faz, como que eu vou propor. Quando você tem essa boa identidade montada, e que não estou falando só da visual, identidade mesmo, uma persona da marca bem montada, você sabe para onde ir, né? Você tem esse norte que vai te ajudar a tomar decisões mais rápido, melhor, e que vai conectar com consistência com um público, com uma audiência, com um nicho, o que quer que seja, mais facilmente. Rapaz, isso daqui, ó, era pra gente ficar 4 horas falando, no mínimo. Vai ter. É um assunto, Vai ter volta. Bora pro Kagtaka? Momento caga e taca. Vou fazer 2 jabás aqui, né? Eu vou deixar na descrição aqui do nosso podcast. A primeira bolotinha de cocô que eu vou tacar é o Miro das nossas ferramentas de branding. Ou seja, a Primata tem um Miro com as ferramentas que a gente usa for real, né? Quando a gente está trabalhando branding. E olha só, tá aberto. Vai lá, corre lá. Tá aberto, pode pegar esse cocô e sair correndo. E a outra que eu acho que é imperdível é uma aula, né, Rafa? Foi uma aula. Que é o Design e Brand aplicado ao produto que o Vitor deu para EBAC. Que ali, cara, é assim... Você curtiu esse papo que a gente tá tendo aqui? Corre lá no YouTube. Eu vou deixar também na descrição aqui e assiste. Uma água antes, porque é pesado. Toma uma aguinha e assiste o Vitor trazendo uma ideia, né? Design e Branding coexistindo quando a gente fala em produto. Taquei. Pronto. Sensacional. Sacou. São aquelas bolotinhas daquele bichinho que come o café e faz o café. Com texturas. É o café mais caro que tem. O café mais caro do mundo. Até isso é branding. Olha isso, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu lembrei, é memorável, né? Vai lá, Vitão. Taca suas dicas aí. Vamos lá. Obrigado, Rick. Às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas gostam, né? Então, acho que nesse caso específico, como é branding, né? Diretamente é interessante mesmo. Eu sou meio suspeito, então... Mas, de qualquer forma, eu vou tacar aqui minhas bolinhas de cocô. Que são alguns livros. Não, isso não vai dar certo. Alguns livros. E o primeiro livro que eu queria trazer é um livro que chama No Logo, né? Eu não sei, é sem logo, né? Na tradução. Eu acho que deve ter uma tradução, mas a versão que a gente tem, acho que é a versão em inglês, né? Mas é um livro que fala sobre o poder das marcas de uma maneira geral, né? Como as marcas se desvalorizam quando elas têm uma superexposição e elas vão perdendo força em função disso, né? Elas vão tomando mais porrada do que entregando o que se propõe a entregar. Também quando as marcas crescem e elas começam a escalar, elas vão para trabalhos precários mesmo, né? E propostas de economias que, né, são nocivas para muita gente. Isso é em função de um trabalho de marca mal feito, né? Ou a marca tem esse nível, ela acaba indo para esse caminho e isso né? A gente sabe, definitivamente não é bom, né? Mas também como isso causa protestos, né? Com a marca e como a marca começa a se relacionar com isso e ela tem outro tipo de relação que ela não estava esperando, que é uma relação social, de comunicação social, além da própria comunicação do produto. Então a marca se reposiciona de várias maneiras, né? Ela começa a criar braços para isso, até uma proposição de cultura de marca diferente, né? De como a gente poderia repropor a nossa relação com marca. Então é um livro muito completo, é bem interessante, acho que vale muito a pena. O outro é o Branding, do Walker, né? O Walker é a figura do branding, acho que no mundo. Se você for procurar branding, você vai achar o Walker quase imediatamente, né? Ele é como se fosse um pai aí da comunicação do branding em si.
E é um livro básico de branding, né, com premissas, e eu não digo éticas, né, mas como se trabalhar, o que é, pequenas práticas aí do branding em si. Se você já é um especialista em branding, ele vai completar, mas ele é impactante para quem não conhece, né, então ele é um bom livro de início para quem não conhece branding, né. Proponho, né, que vocês leiam conteúdos sobre mitos de uma maneira geral, né, arquétipos também, mas arquétipos acho que é um pouco mais profundo, né? Ele é muito amplo, mas o mito em si, né? Essa ideia da mitologia, eu acho que ela pode trazer bastante conteúdo interessante também. É uma leitura pesada, mas eu acho que é bem interessante se você quiser alimentar mais o seu trabalho, né? Mas é fascinante, né? Ela é interessante. É muito, Sim, muito. É uma leitura que, de curioso, ela é sempre bacana para fazer. Exato. E por último, eu vou trazer um que a gente já trouxe aqui e a gente traz sempre, que é o Políticos do Design. Ele é um livraço. Né, ele tem toda uma experiência bem peculiar de leitura, né, trazendo exemplos de como o design atua politicamente e quebra paradigmas, mas também constrói paradigmas, o que é ruim, né, em muitos casos. Então, é um grande ensaio, né, de como isso acontece, né, ao redor aí do mundo, e bem impactante, bem interessante. Acho que é uma leitura obrigatória para qualquer designer, principalmente se você vai exportar o seu produto, né, que é o fruto do seu trabalho. Então, você precisa realmente prestar muita atenção nisso. É isso aí. E essas culturas. Sensacional, cara. Sensacional. O livro No Logo, ele é da Naomi Klein. É um livro, ele é bem conhecido no mundo do branding e é muito interessante. Assim como o branding, são dois livros assim, muito bons para quem não faz branding no dia a dia. São bons livros para quem quer entender o conceito, né? Eu acho que boas dicas, hein, Vitor? Excelente, cara. Excelente. Vou trazer uma coisa aqui um pouco mais... um que eu citei, né, no papo todo, que é O Poder dos Momentos. Não vou lembrar exatamente agora o autor. Que é um jarro com um trovão, né, tá? Capa azul. The Power of Moments. E você vai encontrar esse livro que vai falar sobre aqueles 4 conceitos que eu comentei sobre pertencimento, elevação, orgulho e insight. Bem bacana, é um livro super rápido de ler. Na verdade, você pega quase todo ele na primeira 1 hora e depois ele vai dando exemplos e cases, e é bem bacana mesmo, assim, de ver como ele cita exemplos do dia a dia, né, como uma graduação e como uma escola criou uma experiência de aula de filosofia sensacional, julgando a humanidade num tribunal da cidade mesmo, para ver se a humanidade era boa ou ruim, e os alunos vão lá e atuam como grandes heróis da humanidade e grandes trastes da humanidade. É bem legal mesmo, e eles têm que argumentar. É um livro muito interessante. Tem os livros do Jung, acho que um interessante para entender sobre arquétipos é Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Livro bem legal também, ele explica esses conceitos. Quem quiser saber, um dos livros que nem foi finalizado por ele, se eu não estou enganado, né, que é O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung, também é um super livro bacana. É muito importante entender que esses livros foram escritos há quase 60 anos, alguns deles, né, alguns foram publicados acho que na década de 90 já, mas a sociedade muda demais. Então eles são importantes para a gente entender o conceito, a ideia por trás, qual que é a proposta, mas assim... Sonhar com dragão não significa problemas com a mãe, tá? Então, salvas. Calma, né? A sociedade mudou, a gente evoluiu e tal. Mas são livros muito interessantes para se aprofundar. Tem um monte de livros do Átila e do Nerdologia sobre branding que eu queria realmente indicar, né? Átila é Marino, branding, tem um das borboletas lá que é bem legal mesmo. Tem alguns do Nerdologia que também são muito bons. Se der, depois a gente coloca nos comentários uma playlist com esses. Tem alguns episódios do Braincast e do Visualmente, né, e do Anticast sobre branding e mitologia e tal, que são bem densos também, bem bacanas para quem quiser se aprofundar, vale a pena dar uma pesquisada. Não tão densos quanto esse vídeo, essa aula da EBAC do Vitor, tá? Essa aula da EBAC do Vitor é de torcer o cérebro, mas para quem quer nerdar um pouco no assunto, é isso. E eu endosso aqui as ferramentas do nosso Miro lá, porque são 8 ferramentas sensacionais. Fica a dica aqui para quem quiser entrar. Olha, perfil semântico, como que é o perfil semântico? Essa ferramenta, ela é mind-blowing total. O Pirâmide da Marca, que é baseado numa estrutura usada pela Netflix, pelos responsáveis de comunicação e construção de marca da Netflix lá em 2010, quando a Netflix estava se construindo. Então, é bem interessante para startup, para empresa que está nascendo, né, está querendo se propor no mercado. Tem uma pirâmide bem clara. E a persona da marca, assim, são ferramentas sensacionais. O resto a gente vai falar mais no Primétodos, mas... E muito mamão com açúcar, né? Porque a gente tem os templates e a gente tem os templates preenchidos com informações falsas. Para quem não entendeu ali muito a ferramenta, mamãozinho com açúcar, eu vou indo, tchau, beijinhos, beijinhos. Abraço primata, é isso? Tchau, tchau, galera. Abraço pra vocês, brigadão. Abraço primata e valeu. até a próxima. Tchau, tchau.
O Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.